Olá, então hoje estamos com Sidney Oliveira, escritor, autor, mentor, um grande estudioso das gerações. Eu estou convidando ele para falar sobre a dica com os pais, o que estudar, o que fazer então com relação aos estudos com essas mudanças que a gente está passando no mundo moderno. Então, para que eu estudo? Na verdade, a gente tem que lembrar que o estudar não é para você ter a matéria, e sim para você aprender a entender a matéria. Uma das coisas interessantes no processo de aprendizado é que, mais do que reter a informação, é o saber o uso da informação. Para que serve a informação? Eu costumo dar um exemplo que é a raiz quadrada. E se eu pedir para alguém, quem está nos assistindo, falar qual é a raiz quadrada de 9, instantaneamente você vai saber que é 3. Parece que vem automático, a raiz quadrada de 16, o 4 aparece rapidamente. E a gente tem essas informações. Mas exatamente para que serve a raiz quadrada? Se eu não apliquei a raiz quadrada na minha trajetória, é bem provável que eu não saiba para que sirva a raiz quadrada, apesar de saber a raiz quadrada de alguns números. Ou seja, não adianta eu ter a informação. A informação é apenas um pretexto para eu aprender. Então, hoje, olhando os pais que estão com seus filhos desanimados, porque estou estudando para quê se tudo vai mudar? Estou estudando para quê se um computador vai fazer esse tipo de cálculo para mim? Para que serve eu estar na escola? Para que serve eu estar na faculdade? Essa menina que me perguntou, falei para ela, sabe por que você está estudando direito? Para saber interpretar, para saber aprender sobre direito, porque de alguma maneira o computador vai precisar da informação. Isso ele não vai criar. Não interessa se a inteligência artificial consegue ultrapassar ou não, nós precisamos saber interpretar a informação. Isso depende da gente, porque eu posso desligar uma máquina ou não. Um ser humano eu não desligo, a menos que a gente cometa um assassinato. Então, a questão é valores, ética, atitude. Isso o computador não vai ter. Você não vai ver um computador falando, hoje eu estou deprimido, então hoje eu estou muito triste, ou não, hoje estou empolgado, hoje eu vou trabalhar. Isso é inerente ao ser humano. Nós não precisamos colocar isso dentro de um computador e provavelmente não faremos isso. Então, quando eu vejo um aluno desanimado, porque está estudando uma matéria que não vai valer quando ele terminar, racionalmente parece idiota mesmo. Eu começar a estudar uma coisa que quando eu terminar a faculdade já não vale mais nada, perdeu o sentido daquilo. Mas eu falo, você aprendeu a aprender. E talvez essa é a chave desse futuro que nós estamos vendo. Nós precisamos aprender a aprender. A matéria, a informação é só o pretexto. O contexto escolar, o contexto acadêmico, ele é um contexto para eu aprender a me relacionar com pessoas e aprender a me relacionar com as informações. Não é mais reter a informação, passar de ano, ter a nota. Não, eu não preciso reter a informação. Ela está disponível de maneira confiável, numa tecnologia. O modelo muda, mas eu preciso aprender. Aprender eu sei o que fazer com essa informação, eu tenho percepção. Quando eu vejo a inteligência artificial, principalmente no GPS, que é divertido a gente usar isso aí, ele dá resultados confiáveis. Eu coloco o nome da rua, ele diz, você vai chegar lá em tantos minutos, a melhor rota é essa, e ele é confiável ao ponto de dizer se eu estou desobedecendo ele ou não, qual a melhor alternativa a partir do meu desobedecimento. O que eu não posso esquecer é que eu ainda estou no comando. Então, o GPS manda virar para a direita, eu tenho que olhar para a janela e ver se faz sentido virar para a direita. E outra coisa, mas se ele está mandando e eu não sei o caminho, ok, mas ainda assim, olha o mapa todo, vê se ele não está pedindo para você dar uma volta desnecessária. É bem provável que o GPS peça para você fazer um caminho um pouco mais longo, apesar de dizer que é mais rápido, mas ele também tem que ser remunerado e ele provavelmente vai pedir para você fazer um caminho mais perto dos anunciantes dele. Ele
ele vai manobrar de alguma maneira para que você passeie mais perto de onde ele tem anunciante, dentro do possível. Ele não vai fazer você fazer um caminho absurdamente fora do contexto, porque ele sabe que você vai prestar atenção se ficar muito absurdo. Mas assim, aqueles 100 metros a mais, 200 metros a mais, aquela quadra que você não entende às vezes, né? Você fala, pô, eu tô aqui, é só 2 quadras para frente e tá tudo bem, eu tô olhando pela janela, mas ele manda eu entrar à direita, dar 2 quadras para lá, 2 para lá, para depois voltar. Por que ele faz isso? Porque provavelmente tem anunciantes que têm interesse de aumentar o fluxo do tráfego lá. Ele vai tentar e vamos ver se você vai. Se eu percebo isso, eu ainda tenho o direito de interpretar a informação. Essa capacidade a gente só tem quando a gente aprende a aprender. Respondendo ao drama dos pais, coloque seu filho na escola, não para reter a informação, não para guardar a informação, para ser dono de uma informação, para se formar em alguma coisa. A gente está vivendo um tempo de carreiras muito longas e mais várias carreiras durante a vida. Então é muito provável que uma criança que está hoje no ensino fundamental, ele na trajetória de vida dele, ele não vai ter uma carreira. Ele provavelmente vai ter de 3 a 5 carreiras distintas e assim, complementares ou não. O importante é ele aprender a aprender o tempo todo. Nós que já estamos numa direção mais veterana, também estamos experimentando uma ampliação na expectativa de vida, e o que sobra para a gente a não ser aprender novamente, reaprender. Então talvez o grande esforço hoje do aprendizado é o aprendizado, não é mais a retenção da informação, que já foi necessário no passado, mas agora nós estamos num novo tempo. Ou seja, então a grande mudança hoje não é obter a informação em si, mas como aprender, o que reaprender, como aprender daqui para frente, tá certo? Eu costumo dizer que no passado a gente aprendia regras gramaticais para escrever direito. Atualmente a gente tem que aprender a interpretar o texto. É mais importante, porque a regra gramatical parece que o computador já está acentuando quando tem que acentuar, pondo a palavra mais correta quando tem que colocar. Quer dizer, o computador faz isso para a gente. Então, não é mais importante eu conhecer a regra gramatical, é importante eu saber interpretar. Só que tem uma coisa, tem alguém que precisa determinar a regra gramatical. Alguém precisa pensar para determinar a regra gramatical para que o computador siga a regra gramatical. É evidente que então nós vamos precisar de humanos que aprendam a definir regras gramaticais, por exemplo. Então, não se perde, não pode se terceirizar isso para o computador. O computador não vai saber por que tem que ter uma regra gramatical. O computador não lê não verbais, não lê sutilezas da comunicação, pelo menos não por enquanto. Futuramente é bem provável que a gente avance tanto que ele também consiga perceber quando a gente está desejando bom dia. Maravilha. Eu estou dizendo bom dia. Ou estou dizendo bom dia. Essas sutilezas ainda o computador consegue ler, mas ele só consegue ler os extremos, ele não consegue ler pequenas sutilezas. Isso ainda é o ser humano que faz. Então, para a gente encerrar, Sidney, a dica de ouro para os pais aí, como estimular os filhos a continuarem indo para a escola, frente a tudo isso que você comentou agora, de ser mais atrativo e o modelo educacional, mesmo o privado, está no passado. Bom, tem uma coisa que a gente gosta de fazer com os nossos filhos, que é proteger. A gente não quer ver eles passando por aperto, a gente não quer ver eles passando por dores, a gente não gosta disso. Eu tenho filhos, eu sei que não é assim que a gente gosta de ver o nosso filho. Mas tem uma parte do aprendizado que é feito da dor, da renúncia, da frustração. Isso é aprendizado. A gente não aprende aquilo que a gente recebe, a gente aprende aquilo que a gente renuncia. Nesse tempo que nós estamos vendo o mundo se transformando com muita informação, fluindo de maneira acessível, com equipamentos que deem acesso à informação para todo mundo de maneira universalizada, e a gente olha para os nossos filhos, a gente tem que começar a relembrar o que é educar de fato. Educar não é fazer com que nosso filho tenha um conjunto de informação
Isso já foi no passado, hoje em dia não é mais assim. A informação está disponível para ele e vai ficar cada vez mais disponível. Mas eu preciso educá-lo para que ele saiba interpretar essa informação e saiba dar uso nessa informação no momento em que ele faz as decisões, as escolhas dele. Talvez a gente precise ensinar para o nosso filho o valor das renúncias, o valor da frustração. Ele vai passar por frustração, ele terá que fazer renúncias. Esse movimento faz com que a gente amadureça o nosso filho, prepare o nosso filho para trabalhar autonomamente, para ele dar conta de lidar com as próprias escolhas que ele fizer. Nós, como pais, a gente tenta proteger as escolhas dele, a gente tenta influenciar, tentamos, de alguma maneira, minimizar os efeitos colaterais, principalmente se forem negativos, das escolhas dele. Isso é natural, a gente, como pai, a gente faz esse tipo de movimento. Mas o que a gente precisa preparar é o nosso filho para que ele dê conta das próprias escolhas, aquilo que ele vai precisar renunciar. Então, uma das coisas que é importante a gente trazer na educação para esse século XXI não é mais a quantidade de informação que eu consigo colocar na cabeça do meu filho, na metodologia mais adequada, no colégio. Isso tudo é parte do processo. Ele precisa entrar no colégio? Sim, mas ele precisa entrar no colégio não para reter informação, e sim para saber lidar com as informações, saber lidar com as pessoas. Ele tem que entrar lá para aprender a aprender, porque é esse o caminho que ele terá pela frente. Nosso processo como pais é ajudar ele a desenvolver a autonomia dele, a maturidade dele. E ele vai para isso precisar de cicatrizes, de falha. Então, minha recomendação para os pais: deixa o filho falhar, não irresponsavelmente. E não ele falha e você conserta. Ele falha, ele conserta. Ele precisa renunciar. Não é você que tem que dizer para ele o que ele tem ou não que fazer. Ele tem que aprender a renunciar. Ele tem que aprender que as escolhas dele têm consequência. E ele tem que saber lidar com essas consequências. O nome disso é amadurecimento. Talvez o nosso foco seja no amadurecimento. Como diria um grande mestre, meu mentor também, em vários momentos, ele falava, e ele tem o título mais famoso dele, né, que é o Isamitiba. Ele falava: quem ama, educa. Educar é preparar a pessoa para ser autônoma e dar conta das próprias escolhas. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado.